Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui da tua plataforma dos Podcasts de Portugal e parece que há aqui um cheiro a liberdade em que corremos com o ditador, ou o ditador não chegou a aparecer. Rafael, um grande abraço para ti, do podcast Universitário, portanto, alguém que nos faz aqui sempre companhia, por isso hoje serei eu, Cláudio Fonseca, o fundador da plataforma e podcaster de 4 podcasts, como se eu não tivesse mais nada da vida para fazer esses podcasts, a fazer aqui de host neste mesmo episódio. Este episódio que conta com o alto patrocínio e alto contributo do Tio Gel. Gel, bem-vindo. Olá, Severinos. Assim, estavas tão bem, há bocado ali a falar, depois tu meteste a gravar, parece que entrou aí uma cena nova em ti, ó Cláudio. Achas? Não é? Estavas antes da gente começar a gravar, estavas... Pá, calma. Então, mas eu estou calmo. Oh, tio, estou calmo. Eu sei que o tio enerva, mas calma. Não, estou a brincar contigo. É preciso sal. Olá pessoal, bancada parlamentar, Cascata, Catarina Soares, João Blanco, Cláudio Fonseca, o espanhol do nosso podcast, o Paulo do Cavani, Pedro Almeida. Sintam-se todos cumprimentados por este tio que adora vocês. Muito bem. Vou fazer revelações bombásticas hoje, preparem-se. Oi, segurem-se. Pois é, este episódio hoje é dedicado então ao Festival da Canção, portanto a música dos Black Mamba vai representar Portugal na Holanda e obviamente que nós tínhamos que tentar arranjar alguém que já tinha estado na Eurovisão, portanto quem melhor do que o Tio Gel para contar a experiência e também para nos animar aqui, portanto um duplo papel. Portanto, aqui no ecrã temos o Pedro Almeida. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Pedro Almeida da DC Portugal, um podcast e uma página só de super-heróis da DC. Sejam todos convidados a aparecerem lá. E pá, bem-vindo, Tio Gel. Já tivemos aqui a falar e eu sou neto afastado. Posso ser neto afastado do Tio Gel, mas... Podias ser meu neto. Podia ser, exato. Imagina que eu era pai aos 15 e depois o meu filho ou filha eram mãe ou pai aos 15. Eu já era teu avô há 2 anos. Agora faz as contas, quantos anos é que o tio tem? Muito bem, obrigado Pedro. João Blanco. João, estás aí num estádio bonito, azul e amarelo. Exatamente, olá a todos também, obrigado por estarem aqui a ouvir o episódio da plataforma dos podcasts de Portugal e como já tenho aqui sido uma presença bem regular, se estiverem atentos aos outros episódios já sabem que o meu podcast é sobre o futebol e também já sabem que normalmente eu trago aqui no fundo algo relacionado com o tema que estamos a falar. Como hoje é sobre a Eurovisão, trago-vos o estádio do Dinamo de Kiev, local, cidade onde o Salvador Sobral ganhou a Eurovisão, o primeiro título do nosso país, e por isso fica aqui a pequena homenagem e já agora aproveito para também mandar um grande olá ao Tio Gel e muito obrigado por ter aceitado gravar connosco. Também podias ser neto do tio. Também podia. Pensa nisso. Quem se calhar não podia ser neto do tio é aqui o Hugo, né? O Hugo do nosso podcast, também começa a ser aqui uma presença mais que habitual e portanto esta é a tua terceira ou quarta família. Bem-vindo. Podia ser irmão do tio, É brother, sim. Podia ser irmão do tio, já. Mas olha, o nosso podcast grava-se e transmite-se às vezes em direto no YouTube, através das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, todas as plataformas onde podem ouvir os podcasts. E estamos em Madrid, em Espanha. Eu e o meu colega amigo Luís Vieira, todas as quintas-feiras gravamos e publicamos um episódio e já vamos no nosso 34º ou 35º episódios contar histórias da nossa vida, nossa trajetória até chegarmos aqui à Espanha. Temos convidados de vez em quando e temos também, e começámos há pouco tempo, há coisa de uns meses também a gravar episódios em espanhol, com alguns convidados em espanhol. Mas basicamente o nosso estilo é esse, é sentar-nos como se estivéssemos numa cafetaria ou num bar e manter conversas e contar histórias e revelar histórias de pessoas que tiveram também mais ou menos a mesma trajetória que nós e outras simplesmente, mostrar talvez outra faceta de pessoas que se calhar ficariam nas sombras, não é? E que achamos que são histórias interessantes de partilhar, basicamente. E outra... ouve lá. Conta. Tu há quantos anos é que estás em Espanha? Há 21. Foda-se, não tens sotaque nenhum, mano. Isso é bué de raro.
Bom, até 2008 ainda falava português de forma... Está espanhol, está sempre à espera daquele português que vive muito tempo em Espanha, ser um pouco o Paulo Futre, sabes, amigo? Hombre. Estou aqui e estou contigo, estamos juntos e... Hermano, hein? Mas tu nada, nem um bocadinho de Vasco Lourinho. Vasco Lourinho, correspondente em Madrid, lembras-te, é do nosso tempo. Vasco Lourinho, sempre aquele pequeno sotaque espanhol, que é como tinha o pessoal do circo. O pessoal do circo, como era muito itinerante, foi um espanhol meio italiano, meio... Mas tu não, Meninos e meninas! Zero. Estás mesmo a sério, devia ser estudado, mano. Sim, olha. Pronto, já sabes. Por cima o Tuga adapta-se logo bué aos sotaques, tu reparas bem. Sim, O português chega, está 2 dias no Brasil, já vem com sotaque. Estou aí no bonde, foi legal. Não sei, é uma destas... Mas tens uma boa voz, mano. Tento fazer ou faço um esforço para tentar manter as minhas raízes. O podcast ajuda nisso, não é? Também, aliás, foi uma das coisas que já partilhamos por aqui. Foi uma das coisas que nos fez outra vez conectar com Portugal, e o facto de entrar na plataforma de Podcast Portugal também para mim, neste caso, de repente foi outra vez redescobrir o nosso país. É uma coisa extraordinária. Muito bem. Vamos passar então, obrigado Hugo, vamos passar para o Paulo dos Cavani. Estiveste cá quando foi o propósito do International Podcast Day, que a plataforma Podcast Portugal participou, e falaste sobre o desporto. Na altura falámos do desporto com a questão do confinamento, e tu que em privado também me tinhas dito que tinhas ido assistir a um concerto dos Homens da Luta na altura. Precisamente na noite da vitória. Eles estavam tão confiantes que iam ganhar que tinham um concerto marcado para essa mesma noite. E portanto nós estivemos até às 5 da manhã à espera, mas eles, profissionais, como é evidente, apareceram mesmo. Uma taça! De troféu em punho. E pronto, o concerto não sei como é que foi, porque quer dizer, àquela hora, no Carnaval do Ovar, ele podia tocar o que quisesse, que já estava-se bem a cagar. Pessoalmente, eu estava lá na esperança de ganhar uma aposta, que por acaso perdi, mas o álcool foi igual, de que o Gel ia meter 2 ou 3 canções dos Kalashnikov no meio daquilo, mas ele não fez isso. Uma tristeza. Gel, ficas a dever. Em relação à culpa... Uma saraivada de Kalashnikov. Em relação à culpa, não vamos dizer mais nada, toda a gente sabe que a culpa é do Cavani, e quem não sabe é porque não tem que saber e não tem interesse nenhum em descobrir, portanto deixem-se estar quietos. Muito bem, obrigado Paulo pela tua presença também, é sempre mais que bem-vindo. E vamos aqui para as estreias e começar pela menina Catarina Soares, do podcast À Maneira, A com H. Isto faz lembrar que quando eu tinha também o podcast Conversa, antes de chamasse podcast Conversa, também era podcast A Conversa com um H, de homenagem ao curso de História. Calculo que o teu H seja de uma outra vertente que não a minha. Bem-vinda, Catarina. Conseguem ouvir-me bem? Sim. Ok, ótimo. Obrigada também pela oportunidade. Então, pronto, eu sou a Catarina Soares, tenho 20 anos e estou a estudar comunicação. E então, um bocado começando a mexer nisto de como é que eu podia transmitir um bocado o que eu queria dizer, criei então o podcast em setembro, e eu falo assim um bocadinho de tudo, assim um bocadinho aquilo que me dá mais interesse, seja música, viagens, sei lá, ansiedade. Já falei, por exemplo, desses temas, e pronto, há um trocadilho no nome, que é o À Maneira, e a ideia é que nós vejamos que há maneira de resolver certos problemas, mas há maneira, portanto, de uma forma divertida, descontraída. E pronto, acho que vai ser super interessante também. Obrigado também ao Tigel, faz um contributo interessante também. Obrigado. Obrigado, Catarina. E agora, enfim, eu era até há bem pouco tempo o único podcast de política, portanto o podcast Conversa era o único podcast de política, mas eis que lancei o desafio também aqui à bancada parlamentar, aqui do Otávio e do Jorge, para se juntarem a nós, os Homens Suspensórios. É verdade, o nosso podcast também tem um trocadilho no nome, como dá para perceber. Até já existiram pessoas a tentar corrigir. Dá para perceber mais ou menos, porque o Jorge meteu o fundo ao contrário. É verdade, é verdade. Não, está-se a ler direito. Então porquê que aparece ao contrário para nós? Sou bué da boomer. Continua, Jorge. Ele é um boomer. Mas pronto, a ideia foi também fazer um trocadilho com o nome. O nosso podcast é sobre política, mas nós somos
dois jovens que acham que percebem alguma coisa disto, mas não percebem nada, por isso simplesmente gostamos de política e discutir política, e portanto o trocadilho vem daí mesmo, ver se uma bancada parlamentar é para lamentar, porque nós somos de facto lamentáveis. Temos de 15 em 15 dias convidados do panorama político português, estamos a começar, lançámos ontem o 4º episódio, sai aos sábados às 9 da noite, e aproveito aqui para deixar o desafio ao Tio Gel, porque nós temos um segmento no nosso podcast que é uma trilogia, em que convidamos uma personalidade que não tem que ver com política, forçosamente, e que nos vai falar sobre o tema que quiser, apenas com uma regra, que é, nos últimos segundos desse segmento, tem que dizer a meteorologia para uma cidade do mundo completamente à toa. E, portanto, Tio Gel está convidado, gostávamos muito de contar com a tua presença. Sabes que agora é o cachê tudo em Bitcoin. temos um gajo que trata disso. Vai-te mandar o código e tu claro. Trata disso na boa, à vontade. Obrigado, pá. Convido-vos a todos a ver também o nosso podcast. Nós estamos a tentar descentralizar um bocadinho o que é o pensamento político, em vez de serem os convidados do costume. Nós convidamos toda a gente, para não ser só o pensamento político não estar distrito a pequenos aquários. Toda a gente tem o seu pensamento político e acho que toda a gente também tem direito a um bocadinho de palco. Portanto, o nosso desafio é esse, é tentarmos... Basicamente, se dúvidas houvesse do que é o populismo, aqui o nosso camarada acabou de explicar. Exatamente! É para toda nem mais! Mas, ó tio, toda a gente tem pensamento político. No nosso percurso político, andámos a abanar bandeiras para gajos subejamente menos competentes que tu. Portanto, nós queremos políticos com qualidade, e esses gajos, infelizmente, não estão sentados na Assembleia da República. É verdade. Agora é que estamos a falar. Para além de lançarmos o desafio, que neste nós podemos... Como é que era que ele fazia? Nós agora temos algum poder de decisão no nosso podcast, e convidamos-te para a meteorologia, mas agora também te lançamos outro desafio, que é já que a iniciativa liberal. Já que a iniciativa liberal é mesmo à política. Um gajo dá tudo. Já está o povo em ação. Daqui a pouco está um frigorífico e uma varinha mágica. Mas pronto, é isso. Basicamente é isso. O convite está. Aliás, vocês, todos os outros, se quiserem me convidar, eu estou sempre aberto para estas coisas, para falar um bocadinho, eu gosto de falar, portanto, a gente no fim eu deixo o meu contacto, também é fácil de apontar, a gente combina, estou à vontade para vocês. Mas deixa também o teu contacto à Iniciativa Liberal, pá, que já estão de candidato para Lisboa. Achas que eles não me queriam? Já pagam-te isso, que eles são meus. Eu gostava de te ver contra o Universiano. Bem, malta, vamos procurar recentrar mais aqui, porque senão o episódio fica alongadíssimo. Estamos no tema. Estamos indo na apresentação. É festival, tudo isto é festival. Exatamente. Não é? Como dizia o outro, é a sociedade do espetáculo. É verdade, baby. Welcome. Muito bem, vamos então aqui para o Cascata, já que estamos assim todos nós assim à vontadinha, vamos justamente aqui para o João Cascata, que é a presença também habitualíssima neste podcast. Tu que és uma jukebox com pernas, não é? Portanto, quem vai ao teu Instagram todos os dias leva ali com músicas variadas. Tu deves ser, tio. Tu falaste-me que encontraste um tipo qualquer que era da Malásia ou do Vietnã ou da Tailândia. Tu dizias um país e o ano e ele cantava-te a música, ou dizia qual é que era a música e tudo mais. Exatamente. Tem que ser irmão gêmeo deste Cascata. A personalidade acho que é a mesma. Mas em relação às músicas do festival? Não, este é outro nível, em relação a tudo. Também sou muito versado nas músicas do festival. Sou um bocado festivaleiro. O que eu percebi quando ganhei o festival, eu no outro dia estive a falar um bocadinho disto com o Cláudio, mas digo a vocês. O que eu nunca, mesmo em puto, eu nunca liguei muito ao festival. Eu nunca fui muito festivaleiro. O meu pai sempre foi um gajo que ouviu rock, os Led Zeppelin, os Rolling Stones e caralho, e eu sempre fui um gajo que cresceu com o rock. E o festival, pronto, um gajo era puto, só havia um canal de televisão, tu apanhavas com aquilo. Mas musicalmente aquilo nunca me disse grande coisa, as músicas que ganharam o festival. Mas com o passar do tempo, e sobretudo naquela altura, quando nós concorremos com os Homens da Luta, aquilo para os personagens fazia sentido ir ao festival, não é? Porque os personagens eram personagens que eram tipo como que dois daqueles cancionetistas de Abril que tinham vindo numa máquina de tempo de 1975 para 2006, onde a gente os criou, não é? Pela primeira vez.
Ou seja, fazia sentido aquele grupo ir ao festival, porque em 75 o festival, e nesses anos era uma grande cena, não é? O país parava. Ó Carlos Alberto Muniz e Maria do Amparo. E a verdade é que nós ganhámos o festival numa altura, mesmo na RTP, aquilo estava-se tudo a acabar para o festival, e deu um falatório do caralho na altura, há 10 anos, a nossa vitória no festival, com os Homens da Luta, não é? Eu lembro-me bem, houve, toda a gente falava disso, estás a ver? Houve programas na televisão a falar disso e o caralho, porque a gente também éramos muito debochados. A gente sempre fomos de uma vertente da comédia muito do deboche. Epá, e o deboche às vezes não é muito bem-vindo a coisas assim que estão assim um bocado cristalizadas, né? E nós fomos ali um bocadinho o elefante na loja, né? E partimos aquela merda toda, basicamente. Muito bem. Mas também teve muito a ver com a política. Na altura, a nossa vitória teve muito a ver com a situação política. E tu criaste muito falatório na bolha política. Porque ganhaste outro nicho, acabaste por chegar a outro tipo de público, que era o teu, e o Festival da Canção abranges muito mais. Mas isso não foi racional, sabes? Não foi racional, porque nós, quando criámos aqueles personagens dos Homens da Luta, isto foi em 2006, para um programa que eu e o meu irmão tínhamos na SIC Radical, chamado Vai Tudo Abaixo. Vai Tudo Abaixo. E eram personagens que estavam ali entre outros personagens, né? Havia o machista gay, os Kalashnikov. Mas com o passar do tempo, Black Skin, e quando começou aquela crise em 2008, 2009, a crise dos bancos e não sei o quê, nós de repente os Homens da Luta ganharam uma dimensão maior. Porque começou a haver mais manifestações, as pessoas começavam a estar muito descontentes e nós estávamos lá, estás a perceber? Naquela onda que era a vida dos personagens, que eram personagens, né? Aquilo, estávamos ali na luta, mas a seguir íamos comer marisco. Pá, este paradoxo era bué forte, estás a perceber? E esse sketch era genial. Assim, as pessoas naquela altura ganharam muito, ou seja, nós vimos-nos ali no centro de um furacão, de alguma maneira. Epá, eu lembro na altura a gente depois deixámos de fazer todos os outros, só fazíamos Homens da Luta. Lançámos um disco de Homens da Luta, demos centenas de concertos durante esses anos. A gente desde aí de 2008, 2009 até 2013 foi só Homens da Luta que nós fizemos. Foram quase 5 anos, só fazíamos Homens da Luta. Epá, e aquilo era ao ponto de, por exemplo, aconteceu-me eu acordar com um telefonema a dizer somos os bombeiros sapadores, estamos aqui em greve. Eu ligava ao meu irmão, bombeiros sapadores, em Santos, bora, cada um ia no seu carro, encontrávamos lá. E a gente existia, éramos aquilo, estás a perceber? E isso depois, quando foi na altura do festival, fez muita diferença, porque muita gente votava em nós como tipo, ok, isto é o protesto, né? Nós éramos a cara do protesto, de uma certa maneira. E pronto, e aquela vitória foi assim uma coisa... foi muito inesperada, percebes? Eu lembro de uma das melhores recordações que eu tenho é a gente ganha com o voto do público, porque no voto do júri nós ficámos em 6º. E depois, quando foram distribuídos o voto do público, na equação nós ganhámos mais do que os outros e passámos para primeiro. Foi mesmo a última cena a ser anunciada. E agora 12 pontos do público vão para os Homens da Luta e a gente passa tipo do último para o primeiro. Começou bem, bué da pessoa a abandonar. Isso é que é populismo. O pessoal a abandonar. Aquilo era no Teatro Camões, na Expo. Vergonha e o caralho. Aquilo parecia tipo quando um clube é campeão na casa do outro. A gente todos contentes. Depois a nossa família, ali, os nossos amigos e família, que eram uns 10 para aí, todos contentes. E o nosso segurança a dizer assim, temos que ir embora que temos um concerto ainda em Ovar. Foi memórias fantásticas, mas foi muito engraçado por ser uma cena muito contra a corrente, percebes? Foi tão contra a corrente que eles nunca mais sequer me convidaram. Eu gostava de participar outra vez, foda-se. Ainda por cima agora com o sal grosso e com este sucesso que eu tenho tido ultimamente de uma cena mais techno e o caralho, entrava ali na boa, mano. Tio, não foi os Caretos que fizeram o remix do Sal Grosso? Não, os Caretos fizeram a música do Sal Grosso.
Eles participaram este ano. É engraçado ter o tio com os caretos. Mas já lá vamos. O tio é persona não grata. Participaram, mas não ganharam, não levaram gelo. Já vamos, mas já vamos a essa parte. Se tivessem ouvido os conselhos do tio, se calhar tinham ganho. Mas está claro que sim. Malta, vamos pôr aqui um bocadinho de ordem na casa. Pronto, já vem o fascista, calma. Não se pode ouvir, Tudo vermelho, pá, tudo vermelho. A ordem, calma, António Costa, calma. É o benfiquistão, pá, é o benfiquistão a querer dominar a política, pá. Como é que está de vermelho? Tu és Benfica, Cláudio? Joguei no Benfica, inclusive. Mas és Benfica? Sou. Vou a ver aí esse vermelho e sim ainda... Sim, mas isto é dos Lions, isto é de Reibing, dos ingleses. Pronto, mas é vermelho? É vermelho, então, da luta. Temos que... Ia ser de Reiby e verde, mas não é. Esses são os irlandeses. Estão cá, os irlandeses estão cá também. Mas pronto. Então, mas mete a ordem. É isso. Há que meter aqui a ordem também. Pronto, os meus podcasts, enfim, podcast Conversa de Política, o podcast Troca de Bolas de ténis, camisola amarela de ciclismo e agora o podcast Placagem de rugby, por isso hoje está a ver também o jogo de rugby e para o jogo de rugby para ver, estou aqui estar convosco. Cascata, vamos começar por ti. Que memórias é que tu tens do Festival da Eurovisão? Assim, Olha, uma que tu destaques, seja para ti a primeira acho que é sempre a mais marcante, diria eu. E a minha primeira memória que eu tenho do festival é um bocado indireta, porque eu não estava a ver o festival, mas lembro-me bastante da reação que o meu pai teve quando a Dulce Pontes ganhou o festival. Já lá vão uns anitos bem largos, eu era muito pequeno, pá, e sempre que a música passava na rádio, depois dela ter ganho o festival... Qual era a música que é Lusitana Paixão, não é? Nesta paixão... Essa mágoa das palavras... Festivaleira. Opa, ela tem uma voz incrível e de facto é de arrepiar a pele. Pá, aquela música é muito boa música. Pá. Diria que é um fado, não sei se é bem fado, se é música pop, mas anda ali a cruzar as duas linhas. Uma mescla, não é? E é a primeira memória que eu tenho do festival que me causa algum impacto porque o meu pai emociona-se sempre que eu ouvi isso. Mas mais recentemente, acho que quando eu comecei mesmo a prestar atenção ao festival foi na altura em que eles dividiram o festival, portanto começaram a incluir mais países e então tivemos que fazer semifinais e eu lembro-me do longo calvário que Portugal teve para passar uma semifinal. Pá, isto foram anos e anos sem conseguir chegar à verdadeira gala, né, para lutar pelo prémio. E acho que é o que marca mais, é a nossa... incessante tentativa e erro na procura de um mito que nunca chegou até o Não, mas olha, eu vou-te dizer uma cena que eu aprendi com a minha participação na altura dos Homens da Luta na Eurovisão, lá fora. Nós ganhámos aqui e era como eu dizia ali em 2011, pá, já ninguém ligava muito ao Festival da Canção, o festival andava assim meio abandonado, tanto que aquilo era só, tu inscrevias-te. Epá, e mesmo só se a tua música fosse mesmo muito a má é que não te escolhiam, porque aquilo ninguém já estava assim um bocado abandonado. Mas lá fora, eu não sabia, porque eu nunca tinha sido um fã de festival, não tinha bem noção da dimensão que aquilo tinha. E fiquei boquiaberto quando lá cheguei, com o impacto que aquilo tinha, tipo em certos países. Aquilo a gente estávamos, na altura foi em Düsseldorf, na Alemanha, nós estivemos lá 15 dias, por causa de ensaios e não sei o quê, tivemos lá 15 dias num hotel, tínhamos um autocarro tipo daqueles de seleção nacional, cada país tinha o seu autocarro com as cores e caralho, mano, era top. E aquilo em países, género, tipo, todos aqueles países do Bloco de Leste, desde a Hungria, República Checa, Eslováquia, Letónia, esses países... Letónia, Lituânia, por aí fora, sim. Esquece, aquilo eram dezenas de jornalistas só desses países, estás a ver? Aquilo é massivo ainda lá. Eles levam muito lá dentro, aquilo depois lá dentro, é claro. A gente sabia que não tínhamos a mínima hipótese. Porque a gente tinha ganho numa cena que fazia sentido em Portugal, que tinha a ver com o nosso número de comédia que as pessoas já conheciam, e a gente fez uma música de tipo 1975, com bombos e concertinas, e cara, não tinha nada a ver com aquilo que é o festival. Mas eu lá percebi que o festival, aquilo é uma cena bué dinâmica, de sensibilidade na altura.
Porque eu lembro quando nós lá fomos, eu acho que, salvo erro, ganhou o Cazaquistão. E aquilo já se falava, quando a gente lá chegou, já se falava que era o Cazaquistão. Portanto, aquilo é uma cena que se instala porque o pessoal fã da Eurovisão anda a ouvir os vencedores todos dos vários países. Eles andam a ouvir quem é que ganhou, não sei o quê, e depois cria-se um género de um hype. Cria-se um género de um hype. E, por exemplo, isso beneficiou muito o Salvador Sobral, por exemplo. Porque o Salvador Sobral entrou, caiu no goto da malta, estás a perceber? Era uma cena tão fora, tão inesperada, estás a perceber, que caiu no goto das pessoas. O próprio jeito dele, assim, meio trapalhão, não é? E pronto, que é assim que ele é, não é? Aquilo caiu no goto e aquilo depois cria-se ali uma dinâmica. E tiveste na altura os antigos campeões a cantarem a música dele. Exatamente, em inglês, nas línguas. Todas essas coisinhas, o festival está cheio disso, estás a perceber? O festival está cheio disso. Agora, eu não sei se Portugal pode ganhar outra vez, porque é uma despesa do caralho. Eu tenho outra questão, isto não é propriamente uma questão radical, é mais uma questão de... Produzir aquela festa é caro. De política, porque eu acho que o festival também é um bocado político, e eu acho que do ponto de vista geopolítico há países que se beneficiam muito, como o tio Gel estava a falar há bocado, por exemplo, o país de leste. Eles têm grandes produções, é verdade que eles investem muito nisto e que levam isto muito a sério. 100% de acordo. Mas eles também acabam todos por votar todos nos mesmos países, não é? Olha, mas é assim, em relação a essa cena política eu entendo o que tu queres dizer. E sim, eu concordo que ela exista. Mas tu tens que ver que essa cena é quase inerente à própria dimensão que o festival tem. Porque o Festival da Canção, a Eurovisão, é o segundo evento televisivo mais visto do mundo. O primeiro é o Super Bowl, o segundo é a Eurovisão. E isto, em termos económicos, é uma grande máquina. Só para tu veres a cena em nível de produção, nós quando lá estivemos em Düsseldorf tinha um clube, tem um clube que é o Fortuna de Düsseldorf. E a Eurovisão era um estádio coberto, que era onde era o palco que estava instalado a Eurovisão, que teve lá aí um mês em montagens e não sei o que mais. Os gajos construíram ao lado um estádio tipo com bancadas amovíveis para a Fortuna de Düsseldorf jogar, e só esse estádio levava 5.000 pessoas. Um estádio com cenas amovíveis que eu tinha construído só para isso. Aquilo era um nível de produção que eu nunca vi. A gente, antes de entrar em palco nos ensaios, nós fazíamos 3 testes de som e imagem. Entrávamos numa sala, metíamos uns microfones, cantávamos. Entrávamos noutra sala, metíamos um auricular, cantávamos. Entrávamos numa terceira sala, fazíamos tudo outra vez. Íamos para o palco, filmávamos e depois levávamos para uma sala para nos mostrar o que é que tinham filmado e ouvir a nossa opinião. Isso é um nível cá em Portugal, calma, isso não existe. Né? Tu vais dizer a alguém, olha, dá para ver, tipo numa cena de... mete-me no teu trabalho, caralho. É assim, estás a ver? E lá a estrutura é super profissional, nisso fica aí boquiaberto, né? Também é normal, porque são os países todos que se juntam para organizar isto, não é? Tens BBC, não, TVE... Aquilo não é bem assim, aquilo é uma empresa. É uma empresa que vende, ou seja, tem um contrato com as RTPs da vida, ou seja, com televisões dos vários países, onde há dinheiro envolvido, onde esses fazem esses tais concursos locais e depois se fazem... Aquilo é uma máquina que gera muito dinheiro. Muito. Vamos continuar aqui. Obrigado, Gel. E, obviamente, tu aqui estás num papel quase de co-host, por qualquer coisa que nós digamos vais comentar e fazes bem, porque lá está também o objetivo também de ter-te aqui é saber essas inside stories. Pedro Almeida, memórias. Vamos aqui ver como é que a juventude... Assim, como se eu fosse um velho caquético. Eu acho que não sou o melhor exemplo de juventude aqui. És, mas... são os mais jovens. Sim. Mas a nossa juventude, isto agora, qualquer coisinha é... Pronto, já sabemos. Vou ser sincero, eu só comecei a ver o Eurovisão depois da vitória de Salvador Sobral. E eu acho que a partir daí, acho que é melhor, porque, pronto, como estamos a falar da minha juventude, é memes e usar com as cenas. Por isso, posso dizer que foi do Coronel Osiris, porque partir de telemóveis, aquilo foi paródias atrás de paródias, memes atrás de memes. Paf. Tio Gel, comentário.
Olha, eu este ano, por acaso, enganei. Porque eu tinha previsão que ou ia ganhar os Caretos ou ia ganhar a Carolina dos Landes. E enganei. Ganham os Black Mamba. Mas eu lembro quando foi o ano do Conan Osiris, eu lembro de claramente ter visto logo que ia ganhar o Conan Osiris, assim quando foi o ano do Salvador Sobral, me pareceu que ia ganhar o Salvador Sobral, porque a cena do festival é muito assim. O festival não é não é só um concurso de música, é também um concurso de impacto. Ou seja, é importante tu seres aquele de quem mais se fala. Mesmo que provoques reações contraditórias, não é? E melhor ainda, não é? Se crias polémica, como o Conan Osiris criou, e o próprio Salvador Sobral também criou, opiniões divididas, polémicas, as pessoas, uns adoram, outros odeiam, isso é o melhor para uma cena tipo festival, estás a perceber? E, por exemplo, na altura do Conan Osiris foi isso, né? Aquilo um gajo tinha visto ali aqueles todos e realmente o pessoal falava era do Conan Osiris dos telemóveis, né? E das danças, não é? Sim, das danças também. Sim, mas quando digo dos telemóveis, falo da canção, não é? Tudo o que ela envolve, o dançarino e tudo, não é? Toda a estética. Sim, sem dúvida. E que também é verdade. E eu acho que isso também conta. Estou a ouvir um bocadinho aos saltos. Não estás calmo. E agora, já me ouvem melhor? Agora sim. Deixa-me meter no modem da pá, é o nervosismo, pá. O tio do gel deixa-me nervoso, pá. Calma. Tio, eu não aguento. É muita emoção, tio. É muita emoção. Não, eu estava a dizer que as pessoas esquecem-se que a música do Conan é uma música muito bem produzida por ele e também é muito bem interpretada. Não é só a dança, como as pessoas pensam, não é? A música, por exemplo, como a comédia, são artes que são tão universais, são tão abrangentes, que permitem tudo. Estás a ver? E o Osiris, sem dúvida, era uma oferta original. Né? Tu podes dizer, aquilo, às vezes podes analisar a coisa um bocadinho mais cientificamente, a batida é do Kuduro e o coisa é do fado, ou então podes só olhar para aquilo e deixar que o teu instinto responda, né? Yeah. E ele sem dúvida que mexia com quem via, não é? Por causa de tudo, né? Da imagem, da música, tudo nisso. Acho que ele ali caiu mesmo que nem gingas, né? Exato. E o Conan tinha entrado também nas publicidades da NOS. Quem? O Conan Osiris tinha nesse mesmo ano, ou o ano anterior, quase um género, estava bem presente na mente, mindset das pessoas, não apenas das pessoas que tinha estado na NOS, não é? Como tinha estado o Peruca também. Ele já nem andava. Agora, o festival tem como é que eu tenho de dizer? Tem um outro lado da moeda. E isto não é de agora, já dá muito tempo. O festival cunha-te, muitas vezes enquanto artista, mete-te uma marca que depois é difícil tu fugires a ela. Compreendes? Exato. Para o bem e para o mal. O Salvador Sobral ir a um concerto e não cantar o Amar pelos Dois. Sim, e ficas sempre ligado. Sempre aquele gajo que ganha o festival. Compreendes? Sim, temos vários artistas que sofreram disso, principalmente dos 70s e dos 80s, não é? Por exemplo... Havia, então não. Os Da Vinci penso que nunca foram conhecidos por mais nada no seu festival. Mas o Bandeira também... Não, ó Cascata, por amor de Deus, os Da Vinci quando ganharam o festival já cá andavam, já tinham estado na primeira onda na segunda vaga do nascimento do rock português e eles foram ao festival como corolário, não nasceram ali. Mas cunhou-os, mas ficaram cunhados. Para toda a geração que veio a seguir, sempre, é tudo, sempre, claro. Sempre. Mas é o mesmo. Mas aí o exagero é o mesmo que dizer que o José Cid é um gajo que a gente conhece porque foi ao festival. Sim. É bem assim. Claro. Mas é uma marca muito forte, não é? É uma coisa que toda a gente mais atrás. vê, toda a gente Simone conhece Oliveira quando ganhou o festival. Aliás, ela ganhou 2 vezes, acho eu. A Simone, antes de ganhar o festival, era uma artista popular? A grande diferença, o João estava a dizer há bocado que em 2011, quando ele chegou lá, aquilo estava meio abandonado. Era tipo um deserto e apareciam lá uns gajos de vez em quando e faziam umas coisas. Mas
quando a Simone ganhava o festival, ou Não, o Zé Cid, aquilo não era um festival, era o evento. Yeah. Os melhores músicos, os melhores artistas do país aspiravam a ganhar o festival. Aquilo O era Tony um Carreira evento. tentou, por exemplo, na Figueira da Foz. Não, o Hermano José, Era uma coisa importantíssima. Nicolau Breiner, todos Importantíssima, vão não correr. era? Claro. E mais do que isso, tipo nos anos 60, 70, era também um local onde estavam tipo os melhores poetas que faziam canções, tipo os Aris dos Santos, Zé Carlos Tinoco, etc. Isa, Todos eles concorriam ao festival. Pá, era o top da indústria. Sim, sim. Bom, E, aliás, isso quem mas depois é assim, mas por exemplo, quando eu digo que eu em miúdo não era fã do festival, porque eu era eu em miúdo, eu lembro quando tinha 10, 11, 12, 13 anos, pá, o que eu ouvia era português, era Chutes e Pontapés, Pesticida, Rádio Macau, pá, as bandas rock que Já Mega. Era tipo um bocado a antítese do festival, tu nunca verias essas bandas no festival, tanto quando os Da Vinci foram, aquilo foi um bocado mal visto na cena rock e eles, pá, mas isso são opções de carreira, não é? E os Delfins? E os Delfins? Antes disso até. E os Delfins? Mas os Delfins foram muito cedo. Com isso. Mas os Delfins são festivaleiros. O Miguel Ângelo já lá voltou. E nem assim ganha. Não, é por isso é que eles não querem que eu lá vá, porque eles sabem que eu posso ir mamar aquela merda. Mas é isso, não é? Isso, nós sabemos. Não, eu se entrasse era para ganhar. Eu vou-te ser muito sincero, eu na altura eu disse, pronto, isto está ganho para os homens de luta, nem vale a pena, porque a base popular era tão grande que tu ganhas isso. E sim, não, está. É assim, sim, não. Embora, como o festival está feito com estou a falar a nível da pontuação, onde tens 50% que é um voto de júri, ou seja, nós quando fomos para o festival, nós sabíamos que muito dificilmente nós não ganhávamos o voto do público, porque nós tínhamos centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, Facebooks e o caralho, éramos os gajos mais fortes na altura nisso, né? Portanto, nós sabíamos que o voto do público estava à partida assegurado. Agora, a grande incógnita era como é que o júri vai reagir à nossa música. Porque se a gente tivesse acabado no júri em último, mesmo com o voto do público não ganhávamos. No júri ficámos a meio, ficámos exatamente a meio. Eram 12 canções, ficámos em sexto. E isso depois ali na equação, mas às vezes há coisas que estão nas estrelas. Eu por acaso não sou um gajo muito metafísico, mas vou-te contar este episódio, que é quando o Salvador Sobral ganhou cá em Portugal. Eu sou amigo de uma das pessoas que está agora à frente até criativamente do festival, que é o Nuno Galpim, e temos muitos amigos em comum, etc. E eu comentei com eles a dizer assim, olha, atenção, o Salvador pode fazer um grande abrilharete lá fora, porque ele vai ser tão diferente que ele pode cair no goto, e isso eu estava a falar pela experiência que eu lá tive, né? E depois, quando eu soube que a final desse ano da Eurovisão ia ser a 13 de maio, eu tive uma epifania. E eu lembro de falar com amigos meus, na altura, a dizer assim, olha, a final é a 13 de maio, isto está aqui um alinhamento para o Salvador Sobral ganhar esta merda. E chamaram-me todos de maluco, obviamente. Mas às vezes essas coisas estão um bocado nos astros, né? Há uns alinhamentos. O Papa a estrelinha, olha, é como o Sporting este ano está com a estrelinha, né? Às vezes essas estrelinhas alinham-se. Veio cá o Papa também, não é? Portanto, foi assim. Veio cá o Papa, o Benfica foi campeão. Foi no mesmo dia. Foi um sonho molhado do Salazar. Ora. Muito não bom. Podia ter dito melhor. Foi um sonho molhado do Salazar. Boa piada. Bem, malta, vamos continuar aqui com os andamentos. João Blanco. Então, como vocês podem perceber, eu sou malta nova. Portanto, malta nova, tal como o Pedro estava a dizer, tem outra percepção da coisa. Ele, por acaso, foi mais pelo lado dos memes. Eu não vou tanto por aí, mas totalmente válido, atenção. Que também teve essa coisa toda do Conan Osiris. Mas, assim, a minha primeira grande memória relativamente nem ao Festival da Canção, é a Eurovisão, foi mesmo quando o Salvador Sobral ganhou, porque eu parecia um maluco, e no sentido de eu estava a levar aquilo, tal como aqui o nome do meu podcast indica, como um jogo de futebol.
Eu a cada vez que ouvia que um país dava 12 pontos, ou a Espanha, ou a França, ou quem fosse, 12 points do Portugal, eu dava um salto do sofá que vocês não estão a ver. Eu parecia que o Sporting, a seleção, tinha marcado gol. Portanto, a cada 3 minutos, que eu não sei quantos países eram 12 pontos a Portugal, pá, 15 ou 16 ou mais, eu dava um salto e um berro do sofá. E ainda por cima, por acaso vi isso em casa do meu pai, ou seja, parte da família que é benfiquista, mas eu sou sportinguista, portanto estava tudo em festa, precisamente pelo Benfica ter sido campeão. Eu estava ainda a ver se tinha motivo para a festa, que era o Salvador. Estavas-te a claro à festa. Exatamente. Olha, mas tu, é engraçado tu dizeres isso, porque eu tenho 46 anos e eu, até há 4 ou 5 anos, 5 anos, faz este ano 5 anos, ou seja, a gente tinha tido aquelas vitórias nos mundiais de júniores, que já tinha sido uma grande cena nos anos 90, no princípio dos anos 90, até fomos campeões 2 vezes do mundo e tal, mas era júniores, pronto, mas mesmo assim foi fixe, né? Mas depois, durante muitos anos, a gente nunca teve nada. E depois, em 2004, tivemos cá a final do Euro e perdemos na final com a Grécia. E eu, tenho recordações muito tristes desse dia. Foi mesmo, foi uma desilusão, mesmo um vazio. Lembro de ficar mesmo triste com aquela merda. E depois, em 2016, a gente tem aquela vitória no Euro, né? Eu até hoje acredito que aquilo foi magia, né? Com o Éder, que foi uma magia negra ali guineense, meio madeirense, meio da Amadora, aquilo foi ali uma pumba. E a gente em 2017, quando o Sobral ganha, ou seja, aquela vitória de 2016 no Euro, eu acho que coletivamente foi uma cena bem importante para Portugal. Porque isto são coisas, ou seja, é difícil ter estudos para comprovar isto que eu estou a dizer, mas essas exaltações nacionais, alegres, de vitória, de conquista, eu acho que começou em 2016 e depois em 2017 tiveste o Salvador e entretanto depois já Portugal, Lisboa era a melhor cidade do mundo e o Porto também era a melhor cidade do mundo e criou-se uma dinâmica que eu acho que foi muito positiva e até sobretudo para a política, e os políticos souberam bem surfar isso. Sim. Souberam muito bem e é assim também. O Marcelo então surfa isso como um mestre, né? Na cena de estar lá e dar um abraço à seleção e os nossos homens e não sei o quê. As jornadas da juventude também. Mas a verdade é que no coletivo nacional, não é? Essas coisas foram, por exemplo, para tu que tens 17 anos, tu levas isso numa idade muito boa, estás a ver? Já o teu tio levou isso já com 40 anos. É isso. já com algumas cicatrizes, mas mesmo assim ainda a curtir, estás a perceber? Eu acho que isso é uma cena fixe da geração mais nova, ter visto isso novo, né? Acho que dá mais otimismo. É o chamado de estar mal habituado. Acho que dá mais otimismo, estás a perceber? Eu acho que a minha geração nisso, eu não sei, estão aqui outros quarentões, se calhar também podem falar, se calhar somos um bocadinho mais, na generalidade, um bocadinho mais pessimistas. Sim. Havia um bocado mais fatalismo. Não, nós ver para crer, não é? Olha, uma história do festival, para veres como é que é. Mesmo lá fora, o que eu me apercebi quando fui a Düsseldorf é que a própria delegação da RTP, as pessoas que lá estavam, também não estavam muito interessadas em fazer um grande alarido do que era lá levado. E eu percebi isto, os homens não percebemos isto logo na primeira noite que lá chegámos. A gente chega, havia logo uns guias para nós, cada país tinha os seus guias. E a seleção, né? Cada país tinha os seus guias e a gente começava logo a meter conversa e eram putos novos a dizer não, isto está bué de festas, hoje a Holanda está a fazer uma festa num barco e amanhã a Rússia faz uma festa, ou seja, as delegações com mais papel fazem festas para jornalistas e não sei o quê, e eu perguntei logo eu e a malta, né? A delegação Tuga, como é que é? Esta festinha? Eles, não, a gente não costuma ir a estas festas. Isso assim, não costumas ir, deixámos eles ir para o hotel, vestimos as farpelas, pegámos nos tambores, no megafone, nas bandeiras e caralho, invadimos a festa sem convite e o caralho, olha, éramos convidados para todas as festas a seguir essa merda, estás a ver? Já nos falavam, tem que vir logo à nossa festa, não, estamos lá, e caralho. Desde a revolução lá, não é? Era um bocado esta dinâmica Tuga, que felizmente ali a cena do Salvador, na cena do festival,
veio abanar. E eu gosto de pensar que os homens da luta, se calhar pelo motivo oposto da bandalheira, também ajudaram a que o festival tivesse essa mudança. Percebes? Muito bem. Vamos lá avançar e vamos procurar ser um bocadinho mais rápidos em tudo, porque o tempo também escasseia. Hugo. Mas olha, eu acompanhei a Eurovisão, até estava aqui a ver a lista de cantores que eu ainda me lembrava de ter ouvido na televisão. Armando Gama, exatamente, e quem mais? O Carlos Paião, talvez. O playback, sim. As Doce, Adelaide Ferreira, Dora, toda esta gente eu ainda me lembro, os Da Vinci, claro. A memória que eu tenho, a imagem que eu tenho é de estar com os meus pais a ver a televisão. Isto normalmente acho que era aos sábados, se não me engano, sábado à noite, e tinhas as TV Guias, não sei se vocês se lembram das TV Guias, os mais novos. Sim. E vinham lá listas dos cantores e dos grupos e não sei o quê, e claro, era aquilo que o João Blanco dizia, não é? De cada vez que havia um país que dava uma pontuação assim mais alta a Portugal, era aqui os nossos amigos espanhóis e não sei o quê. Claro, eu a partir de 99, quando eu vim para a Espanha, desliguei-me completamente da realidade do que é que estava a acontecer em Portugal. Eu estava a ver aqui ainda, a ver quem é que foi o participante em 99 e vejo que aqui foi o Rui Bandeira, mas eu já não me lembro quem. A partir daí... Rui Bandeira, mano, com o seu cabelo loiro. Não tem. Cabelo. Mas a partir daí já estava eu completamente desligado desta história. Até que aqui, ou seja, como fiz aqui uma imersão completamente na cultura espanhola, nesta altura estava a começar aqui a Operação Triunfo, então começaram a fabricar, mas literalmente a fabricar cantores e grupos nessa foi igual. Sim. Foi igual. E a partir daí comecei a seguir mais o que é que estava a acontecer aqui, e depois tiveram cantores aqui muito interessantes, a Rosa, por exemplo, que foi a ganhadora da Operação Triunfo na altura. E depois houve uma altura que isto começou a chamar a atenção, foi quando eu comecei a ver a bandalhar. Para mim, desde a minha perspectiva, isto foi, mas espera lá, isto é Eurovisão, antes era uma coisa mais a sério, ou pelo menos levavam cantores a sério e grupos a sério, até parecia uma plataforma de lançamento para muitos grupos, não é? E eu comecei a ver isto. Por exemplo? Hã? Usava, por exemplo? Exato, claro. Sim, um fenómeno do caralho. Começou a bandalhar e eu comecei a ver isto, mas espera lá, mas isto já não é sério, isto já não era como antes, não é? Porque eu sempre ouvi estas histórias que o pessoal se juntava para ver isto e tal. Depois comecei a ver a SketchUp, comecei a ver o Rodolfo Chiquilicuatre, aqui os participantes espanhóis, e mais ou menos foi na linha quando vocês apareceram em 2011, ou seja, isto começou aqui em Espanha um pouquinho antes, porque a Espanha já tinha ganho um grupo de comédia, sim. Exatamente. Sim. Ou seja, a SketchUp foram as primeiras com uma canção assim um pouco estranha, ou seja, fora dos parâmetros normais do que era uma canção para Mas foi um sucesso. Então, o Guilherme 4, eu acho que foi um pouco mais na vossa linha, pelo que eu entendo. Era a comédia mais debochada. Exatamente. Era. Pessoal, mas a reação aqui foi exatamente a mesma, o pessoal estava escandalizado, ou seja, os cantores, digamos, os grupos e os cantores mais tradicionais estavam completamente em estado de choque a perguntarem-se como é que é possível que um grupo, uma pessoa, ou seja, um personagem, que aliás este personagem foi criado a partir dos talk shows que havia para aqui, que este gajo se apareceu, é um ator, basicamente é um ator, mas de repente criou esta canção e ficou naquela... Olha, mas nós quando ganhámos nessa noite, eu lembro, pronto, havia ali, assim, por assim dizer, umas velhas glórias da música nacional, eu não vou estar a nomeá-los, não interessa, mas havia ali umas velhas glórias que estavam na assistência, né? E aquilo estava tudo indignadíssimo com a nossa vitória. Que vergonha! A vergonha que vai ser para Portugal. Ou seja, estamos numa altura onde Portugal estava na bancarrota literalmente. Mas os homens da luta é que eram uma vergonha. Estás a ver? Nós é que éramos a vergonha. Mas agora que ideia é que eles vão ter de nós e não sei o quê. Essa parte para mim foi muito divertido. Mesmo porque... Ou seja, os homens da luta, a gente procurava de uma certa maneira a provocação, não é? Era um número provocatório. E tu quando provocas e tens reações assim é maravilhoso, estás a ver? Sim. É maravilhoso. Eu acho... Não querendo fazer... A sério, eu dava-me tanto gozo o pessoal que estava bem indignado.
A sério, eu ria-me descontroladamente. Porque dava-me tanto gozo e em fúria, estás a ver? Uma vergonha, calma. Venceste o sistema. E a gente com a taça, estás a ver? Quanto mais felizes nós estávamos, mais reação estávamos a provocar ao contrário. São coisas que acontecem poucas vezes na vida, mas que eu aconselho. Gel, venceste o sistema, não é? Nem era o sistema podre. O primeiro populista bem sucedido em Portugal. Pá. Uma coisa eu digo, muito dificilmente, no Festival da Canção em Portugal, voltará um comediante a ganhá-lo. Já vão pelo menos a sobreaviso, não é? Não, agora já é tudo por convites e não sei qual seja. É isso, pois é que já está sobreaviso. Às vezes, quando o deboche vence, mudam-se as regras. É isso, por isso é que eu estou a dizer. O sistema aberto. É verdade. Muito bem. Paulo. Dura pouco. Normalmente o deboche dura pouco. Mas quando lá estás é muito prazeroso. É intenso. É muito intenso. E a gente tem que estar preparados para isso, né? Paulo, dos Cavani. Memórias. Sim. Pá, muitas. Mas tu eras festivaleiro, Paulo? Muito. Eu adoro festival, caraca. E tu explicaste porquê. Mais ou menos, que é, nós tínhamos 2 canais, na verdade, não é? E um não contava para nada, porque mesmo quando apareceu o Vasco Granja, depois o gajo punha os bonecos da Checoslováquia, aquilo era uma grande seca que a gente queria ver a Nova Zelândia. Então, havia um canal e o festival era um acontecimento. Eu lembro-me, para já, o jantar era sempre melhor do que nos outros dias, era para ir panado, graças, com isso. Depois o meu pai chegava à casa na sexta-feira à noite com a TV Guia, com a lista das canções e os quadrados para a gente pôr os pontos. Portanto, nós votávamos lá em casa. Era toda uma interatividade, não é? Completamente. Era um serão muito bem passado. E, isto cresce connosco, não é? Depois, a qualidade... Eu, por acaso, eu lembro depois, eu na minha casa era a minha mãe tomar atenção e o meu pai cada música dizia ganda merda. Sim, todos. As músicas eram todas uma merda. E depois aquilo passava, e isto era o nosso. Led Zeppelin, era o que ele dizia. Aquilo passava para a Eurovisão e ainda era melhor, porque então aí eu sentava-me mais comumente com a minha mãe, meu pai também tinha a mania que era melómano, portanto era tudo muito mal, com a minha mãe e divertia-me à brava porque ela desancava o guarda-roupa de alto a baixo. Até hoje, isto é uma prática que fica e eu estou muito orgulhoso este ano que vi no festival o nosso com a minha filha, que é uma adolescente, não é? E aí da idade do Pedro e do João, e fiquei muito orgulhoso porque quando apareceu, eu já não me lembro como é que se chamava a moça, mas ela apareceu toda em folhos verdes e ela disse, esta tipa parece uma esponja de bacon. Ora, nem mais. É isso mesmo. São os genes da tua avó, tu disseste logo, estás com os genes da tua avó. Life goals. Eu perdi, parenting done good. Está feito, podem mandar a miúda para a mitra, porque o meu trabalho aqui está. Já foste ela dito do guarda-roupa do Conan Osiris. O que terá ela dito do guarda-roupa do Conan Osiris? Cagou, não via, não a conseguia convencer ainda, porque ela com o Conan Osiris ia ter para aí 7 ou 8 anos, e então não. As colheres e tal. Pois, se calhar. Bom, mas então, memórias. Eu devo dizer que a Eurovisão tem o meu primeiro grande crush, que não é obviamente, o primeiro motivo de autoconhecimento sexual, deixei-me de lá perto, que era uma tipa de Luxemburgo cujo nome... A Dina, era a Dina. Não, era de Luxemburgo, na Eurovisão. Ai, a Dina. Não, isso era mal para a Dina. A cantar água fresca. Se la via tancado e a miúda, que é espetacular. Da música eu não me lembro muito bem, mas dela até hoje guardo. Mas isso foi à boeta, eu lembro disso. Pá, sei lá, deve ter sido. Para o Gem lá vi, qualquer coisa lá vi. Era, se lá via Gem lá vi. Não, nada. Não era essa? Não, era o se la via tancado. Opa, 83, 84. Mas isso não era do... Não, mas eu tenho que buscar aqui uma memória que eu tenho paralela à do festival. Eu lembro-me de ser miúdo e havia o Festival da Canção, mas também havia aqueles festivais tipo do Skin Douro. Pá, mas era disputos. Ganhou a Maria Armanda e o Sapo. Maria Armanda ganhou. Até hoje. Em italiano, com uma música em italiano. Eu vi um sapo. Eu vi um sapo. Muito visto um raspo.
Raspo. E até ia a Maria Armanda. Depois viesse a descobrir que, afinal, depois, uns anos depois, trabalhava numa caixa de supermercado. Toda a gente, a Maria Armanda agora trabalha numa caixa de supermercado. Coitadinha. Aqueles dramas a Portugal mesmo. Era do caraças. Obviamente a memória dos Homens da Luta é boa por causa do concerto, mas foi muito bom. Foi muito bom pela confiança que eles revelavam naquela vitória de ter um concerto. Nós viemos aqui, mas isto é para ser rápido, que a gente tem um concerto marcado, está para começar. Nós deixámos os jornalistas lá todos coisas. Tem que falar, não, agora só falamos amanhã, que a gente agora vai para o Carnaval de Ovar. Ainda por cima, foi no sábado de Carnaval. Foi no sábado. Foi no sábado de Carnaval. Uma coisa espetacular. E então, pronto, estas são as grandes memórias. Isto caminha connosco pela vida. Sendo que a melhor de todas é o choque do Hilário Clímaco quando os Lordi ganharam o Festival da Eurovisão. Os Lordi, da Finlândia. Ganhou e ganharam, porque só faltava ele dizer isto, a música, isto é perfeitamente impossível, estes satânicos de um cabrão deviam ser corridos daqui ao pontapé, como é que é possível? E eles, pumas, ganharam. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Obrigado, Paulo. Eu acho que os Kalashnikov tinham boas hipóteses. Mas olha, uma coisa engraçada que aconteceu cá. Quando nós ganhámos, a nossa música chamava-se A Luta é Alegria. Ok? E era uma exaltação à luta ou seja, como um estado de espírito utópico e alegre, não é? E depois cá, os festivaleiros, aquele pessoal que ficou mais indignado com a nossa vitória, nas semanas a seguir à gente ter vencido, era não, porque a Eurovisão não vai deixar esta música. Porque esta música fala de política. E depois o que nós notámos é que os gajos da Eurovisão eram muito mais liberais em tudo, do que o pessoal às vezes, ou seja, chama-se aquela expressão mais papistas que o Papa. Foi uma coisa que eu percebi, é que o fã do festival é muito fanático. O fã do festival é fanático. E a gente, quando lá teve, há fãs do mundo todo, de Israel, da Malásia, da América do Sul, da Europa toda. E depois, é uma coisa que é muito forte na comunidade gay. O festival. O festival tem um grande público gay. Ou seja, aquilo é... O festival foi abraçado, foi o que eu percebi, não é? O festival foi abraçado pela comunidade gay, sobretudo na Europa, por tudo o que o festival representa, a cena da música, mas também a cena da imagem, e pronto, e toda a sua iconografia. Mas porque é muito tem certos, não, escuta, isso em certos países tem um cunho político que não é bem falado, mas o festival é um género de lança liberal em termos de costumes, ou de aceitação desses costumes, em muitos países, sobretudo do leste. Conchita Martínez ganha o festival, não é? Exatamente. Barba. Exatamente. E antes disso, acho que é Israel que leva um trans. Sim. É verdade, foi o primeiro trans a ganhar. Isso foi das coisas que eu não sabia, porque como nunca tinha ligado nenhum ao festival, eu só quando cheguei lá à Alemanha, é que eu percebi esse impacto que tinha, ou a maneira como a comunidade gay abraçava o festival e sabiam tudo, né? De quem é que ganhou em Portugal em 87 e quem é que ganhou em 74, ou seja, esse tipo de conhecimento enciclopédico do festival, que a gente teve episódios muito engraçados. O Cláudio há bocado contou, eu lembro da gente estar lá, a gente andávamos lá sempre com uma equipa da RTP que andava sempre connosco também a filmar as nossas macacadas e caralho, né? E a gente estava lá num dia, fomos visitar um palácio qualquer, e chega um gajo asiático, que a gente depois acho que era de Singapura ou da Malásia, uma merda qualquer, e então o gajo viu que a gente éramos participantes, veio logo ter connosco e tal, ali, Portugal e caralho. Então o gajo desafiava-nos desta maneira. Olha, diz um ano, e a gente dizia 1977, e o gajo dizia-nos quem é que de Portugal tinha ganho e cantava a música. Lembra ele cantar aquela do Dali, 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 Dali. Isso nem eu consigo. Papagaio, o Malásio a cantar isto e a gente todos a rir como ao caralho, estás a ver? Ou seja, o nível de conhecimento e o pessoal vive aquilo intensamente, o festival mesmo. Mesmo. Mas estás a ver, músicas que não tinha a mínima. Vamos continuar. Catarina.
estava a pegar já por aí e falando um bocado da comunidade, eu comparando e vendo, não tenho possibilidade de ir lá ver como é que os festivais de fora percepcionam o festival. Mas acho que a comunidade não tem nada a ver, parece que aqui está muito mais dispersa, acho que se esconde um bocado, parece que quem gosta do festival é estranho ou assim, mas acho que por causa do Salvador as coisas já mudaram um bocadinho. Então no armário. Sim, depois acerca também dos homens da luta, eu acho que, pronto, eu tinha 10 anos, mas o que é que aconteceu? Por estar a viver a crise, acho que as primeiras gerações que eram mais novas, acho que cresceram com o sentimento de eu preciso de guardar o meu dinheiro e não tiveram aquela coisa de esbanjar, e acho que isso também influenciou, mas na altura eu acho que acabei logo por ver imediatamente que era um simbolismo do que é que se estava a passar. Não é que eu tivesse a passar por muitas dificuldades, mas dava para perceber, e acho que também foi super interessante. Mas no caso da música, eu acho que a primeira memória que eu tenho é da Senhora do Mar, que acho que foi em 2008, tinha 7 anos, era bastante pequena, mas eu sempre acompanhei. Então, acho que sai um bocado também do que é que o João e o Pedro também sentiram, mas pronto, eu acho que esse hype que o Tigel também falou, só veio mesmo com o Salvador e acho que deu para perceber, eu comparando com as outras pessoas que eram mais novas também, foi só aí, a partir desse momento, que elas começaram a gostar da Eurovisão e acho que é interessante também. Eu acho que nos últimos anos, desde o ano em que, desde 2016, 2017, que houve ali uma equipa nova dentro da RTP que pegou no festival e realmente houve uma atenção diferente, também as regras mudaram, passou a ser a maioria por convite, selecionando diversidade e indo chamando nomes que tradicionalmente tu não vias no festival, tanto compositores como intérpretes, e eu acho que isso teve um impacto positivo. Só tenho pena de nunca mais me terem convidado a mim, mas pronto, eu tenho calma. Muito bem. Otávio e Jorge. Bem, posso começar eu. Eu tenho uma visão parecida com o pai do Gel sobre o Festival da Eurovisão, sobre o Festival da Canção, mas acho que vejo também o festival como um momento geopolítico, ou seja, que tem uma carga política muito forte. E acho que Portugal herdou isso. Repara, Simone Oliveira cantou com carga política, Fernando Tordo cantou com carga política, o Gel fez isso muito bem porque capitalizou a geração Arrasca e conseguiu, porque era o que era falado na altura, havia manifestações em todo lado, e ele aproveitou, criou aquela personagem e encaixou-se bem no falatório que andava na altura. Depois do adeus também. Exatamente. Ou seja, não foi bem assim. Ou seja, houve ali uma relação simbiótica entre nós e o protesto, mas a nossa vantagem é que nós tínhamos criado os personagens antes. Antes. Tu sem querer capitalizaste aquilo por uma coisa ótima. Ou seja, isso deu-nos um capital de credibilidade e de aceitação, porque a gente quando chegava, imagina, havia uma manifestação de enfermeiros. A gente chegava e a gente era... Homens da luta, claro. E uma pessoa até crescia porque havia malta porque sabia que estavas lá. Aquilo era a nossa vida. E o pessoal vivia aquilo que a gente, estás a ver? Eu fui a 2 manifestações porque tu estavas lá. Não era propriamente por causa da manifestação, era porque sabia que tu estavas lá e que aquilo ia ser uma grande paródia. Portanto, eu fui mais pela festa, que era que tu tornavas as manifestações, do que propriamente pela carga. A gente sempre teve o único cuidado que sempre tivemos na cena das manifestações, e a gente nessa altura também da luta é alegria, que foi depois, uma semana depois, foi aquela manifestação do 12 de março, que foi muito grande. A nossa preocupação era sempre fazer a negação da violência. Era sempre fazer o apelo a que a manifestação devia ser pacífica. Eu andava sempre a bater nisso, estás a perceber? E a cena da luta é a alegria, ou seja, era um bocado um reflexo disso, porque havia muita pessoal. Eu lembro nas vésperas, nós ganhámos o festival no dia 5 de março, foi sábado, e depois essa manifestação do 12 de março foi no sábado a seguir. E nós arranjámos uma caminhonete de caixa aberta, convidámos bué de músicos, desde o Fernando Tordo, ao Rui Veloso, ao Vitorino, os Blasted Mechanism, o Nuno Norte, muita gente apareceu ali na nossa caminhonete para cantar e tal. E esse apelo era sempre central, estás a ver? Mas nos dias antes, nessa semana, eu recebi bué ameaças. Vamos partir todo. Ou seja, havia bué pessoal interessado a criar ali, claro. e a criar medo às pessoas para não irem para a rua, e isso vão partir tudo e não sei o quê, porque aquela de facto foi uma manifestação que nasceu espontânea de um grupo de miúdos que até inspirados na música dos Diolinda na altura,
era do parva que eu sou, que também era um bocado um reflexo do que estava a passar. Os de Olinda também não tentaram o Festival da Canção? Não, acho que não. Como compositores, acho que já tiveram lá o Pedro Martins, já lá teve. Mas o que eu estava a dizer era que depois, nessa semana antes, houve ali muito falatório. Estava tudo muito na expectativa de como é que ia ser essa manifestação do 12 de março. E a verdade é que depois uma data de partidos, da esquerda à direita, aderiram àquilo à última, desde o PCP ao PSD. Ou seja, não estou vivo, foi quando souberam foi uma manif tão estranha, tão surreal e tão original também, que havia ali gente que tu habitualmente nunca verias na mesma manifestação. Porque aquilo, no fundo, foi o enterro do Sócrates, né? Exatamente. Eu, por acaso, aquilo era a minha memória tem um bocadinho a ver com isso. Foi o fim do Sócrates. Eu tenho 25 anos, sou um bocadinho mais novo aqui que o Otávio, apesar de não parecer, e a minha primeira memória é precisamente contigo, com os Homens da Luta, porque eu tinha 15 anos, e até aí nunca tinha visto o Festival da Canção, não era um bocadinho ignorante nessa matéria, e de facto vi precisamente, a minha primeira memória é com os Homens da Luta. E tenho uma memória interessante, porque eu na altura estava, precisamente pegando o que estavas a dizer, que foi a queda do Sócrates, foi ali em 2011, que é quando o governo cai, entra a Troika e há as eleições, tu ganhas em março, as eleições são em setembro, salvo erro. E a memória, tenho uma memória engraçada sobre isso, porque foi a segunda campanha que fiz pelo CDS, suspeitos, o partido de direita. O CDS ganhou foi em 2018, o Festival da Eurovisão com a Assunção Cristo. É verdade. Já foi em 2018. Foi outra coisa. Mas nós em 2011, lembro-me perfeitamente disto, estávamos em campanha pelo CDS, pelo partido de direita, repito, e nós estávamos no carro de campanha e o altifalante estava a dar o hino do CDS, cantado pela Dina, também aqui uma referência aos da alegação, estava a dar o hino do CDS, mas nós lá dentro do carro, estávamos a ouvir Homens da Luta. Nós dentro do carro, vestidos com t-shirts do CDS, estávamos pelas ruas de Portugal a ouvir luta, luta, camarada luta. E, portanto, tenho essa memória porque isso tocou numa geração e tocou sobretudo nessa tal geração Arrasca, e mesmo para nós que éramos miúdos, eu tinha 15 anos, mas independentemente do partido que tivéssemos a fazer campanha, aquilo era de facto um grito, quase um grito do Ipiranga de uma certa geração, sobretudo em relação à governação anterior. E a percepção que eu tenho agora um bocadinho a esta distância, né? E é uma percepção de quem já não faz os Homens da Luta há 7 ou 8 anos, né? É que ali essa altura, 2011, isso foi um bocadinho um fim de uma era, foi um fim de um ciclo. E era um ciclo onde, se calhar já ia desde 20 anos antes, 20 e tal anos antes, se calhar desde a nossa entrada para a CEE, que foi um ciclo de grande transformação no país, mas ao mesmo tempo de muita sensação de oportunidade perdida. Paralelamente, o país desenvolveu-se muito nesses anos, desde ali de 86, 87 até 2011. Mas também começámos a ser comidos por todos os outros. Havia um sentimento de oportunidade perdida, havia um sentimento que estava a falhar qualquer coisa. E depois, quando veio essa crise, tens de te lembrar que esses anos, se calhar, foram os anos de maior imigração de jovens portugueses para fora. Se calhar cá há memória no nosso país, se calhar até mais do que nos anos 60, em quantidade. Mas pelo menos desde essa década. E foi pessoal que partiu muito desiludido. E nessa manifestação, embora aquilo fosse pacífico e a gente dava ali o toque de festa, que no fundo era um bocado surreal, né? mas dávamos-lhe ali um toque de festa, mas havia havia uma certa desilusão, percebes? E que depois ainda se veio a acentuar mais nos anos a seguir com a Troika e com o governo do Passos Coelho e tal, que também entrou muito naquela base de temos que castigar as pessoas, ou seja, andaram a viver acima das expectativas, e o pessoal olhava para as tuas vidas e sentias precisamente o contrário, sentias era que não correspondeste bem às tuas expectativas, né? Que ficaste aquém. E isso, voltando ao festival e voltando depois ao Euro 2016 e tal, a própria formação da geringonça e tal, de uma certa maneira
foi ali um período, politicamente a gente pode discutir pormenores dele, se foi bem feito ou bem feito algumas coisas, mas... O próprio Salvador comentou isso, não sei se te lembras. Foi um período muito de cura, um bocado curativo, percebes? Essas vitórias, de uma certa maneira, ajudaram a ultrapassar aqueles anos, percebes? Na tua memória, aquela vitória no Euro, a vitória do Salvador Sobral, uma afirmação de Portugal no exterior de uma outra maneira, que não era só dos coitadinhos que estão sempre a pedir dinheiro e o caralho, foi importante. Agora vamos ver como é que vai ser agora estes próximos anos, não é? Ou seja, nesta altura já não tenho os homens da luta, já não estou no olho do furacão, não é? Vejo a coisa um bocado mais de fora, mas interessa-me, obviamente, não é? Aliás, isso foi uma coisa que até o próprio Salvador Sobral na altura disse, não é? Que ele estava a dizer, ganhámos o Eurovisão, temos um governo de jeito, não é? Portanto, obviamente, subjetivo, um bocado subjetivo. Sim, mas pronto, mas é isso, não é? Como alguém que deve estar supostamente apenas no mundo da música, extrapola, não é? E acaba por criar e colher aceitação em relação ao regime, não é? Assim como nós também, eles estavam a falar da questão da Associação Cristo ter ganho em 2018 o Festival da Eurovisão. A vitória de Israel, portanto, tivemos alguém que, pelo menos, por acaso, foi um festival que eu acompanhei. Eu não sou festivaleiro, mas acompanho assim de vez em quando. Há aqui um crime político muito pesado também. Mas ela, por exemplo, quando chega ao final, é que fala, vemos em Jerusalém. E isto é claramente uma questão política. Quando tens o Jair Bolsonaro, quando tens Donald Trump a querer mudar as embaixadas dos seus países para Jerusalém, porque nós temos que Jerusalém é uma cidade partilhada, tanto de Israel como da Palestina, não é? E, portanto, o Eurovisão é também uma forma que tens de colocar na mente das pessoas, quem está a ouvir aquilo, pois é, Jerusalém é a capital de Israel. Não, ouve lá. Por exemplo, a Eurovisão, tradicionalmente, é usada como arma de propaganda política. Claro que sim, os Jogos Olímpicos e fora. Quando vai ao Cazaquistão, ou seja, mesmo quando veio a Portugal, na altura em que veio, foi uma altura de crescimento económico, quando cá tivemos em 2018, salvo erro, né? Ou seja, 17. Funciona também, 17, ele ganha em 17 e depois vem cá em 18. É isso. Acho que é isso, né? Se não for, é por menor. Mas Mas é um grande, como tem muita audiência no mundo todo, é muito apetitoso em termos de propaganda política, ou de poderes passar uma imagem do país, não é? Aí Portugal é altamente, porque aquilo é visto em todo o lado, não é? Sim. Os Estados Unidos da América vão querer entrar também, por exemplo. E depois do Covid tivemos a Champions. Depois do Covid tivemos cá a Champions, quer dizer... E agora vamos ter o Euro, também não sabemos bem como é que vai ser, mas na volta ainda vem cá fazer também. Exato. Temos o Porque Estado. não? Quando ninguém quer, vai Portugal. Se trazem as vacinas, a gente faz tudo. Agora vou partilhar a minha memória, e a minha memória é esta. É um gravador da Sony, portanto, punha-se cassetes, não é? E a pilhas, e eu lembro-me disto estar pendurado no suporte da televisão e o Estel da Canção a dar isto a gravar. Bootleg, já andavas no bootleg na pirataria. Eram os meus pais, não era eu, eram os meus pais. E eu perguntei, mas vocês estão a fazer? Porque está a dar o Festival da Eurovisão. E eu perguntei o que é que isso era. Eu era muito pequeno, eu teria para aí 4, 5 anos. A minha irmã não era nascida, a minha irmã nasceu em 99. E portanto eu lembro-me de no dia seguinte andar pela casa toda com este botão aqui de para a frente e para trás, ouvir as músicas em replay, a não perceber patavina do que era lá dito, porque lá está, eram músicas em inglês, em francês, nas várias línguas nacionais dos outros países que haviam, mas era esta também a tradição que havia, ou seja, o sentar, o ouvir, o guardar as músicas, o ir comprar dali a 1 a 2 meses haviam os LPs, não é? Ou os próprios cassetes, ou os CDs, os singles, que eram mesmo isto, eram os singles, pagava só para ter aquela música de tal. A minha mãe por acaso tem a música da Grécia. Pagavam os otários, tu gravavas da televisão. Bom, mas isso não interessa. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe por acaso na sua coleção de LPs tem a música da Grécia de 81. O porquê não sei, mas sei que tem, lembro-me de ver isso. Porque o próprio, portanto, havia a capa dessa parte, mas depois havia uma estrela, assim, um género de um bang, com, a dizer, música vencedora da Eurovisão, no caso assim, portanto, era aquele selo de qualidade que tu querias ter
nas tuas imagens. Portanto, a memória que eu tenho é isto, ou seja, é uma internacionalização da música. Olha, eu vou corroborando aqui o que tu dizes, já mesmo na altura em que nós ganhámos com os Homens da Luta, nós, durante os anos que tivemos a banda dos Homens da Luta, demos muitos concertos cá em Portugal, mas nesse ano ainda demos uma série de concertos para imigrantes. Ok. Em França, demos no Luxemburgo, na Suíça. Mas extra ou que estavam planeados? Não, são associações que contratam sempre o vencedor do festival. Ok. Ok? Pronto, os gajos diziam-nos isto, vocês estão aqui porque vocês já ganharam o festival e a gente desde há 40 anos, o vencedor do festival vem sempre aqui no verão tocar e não sei o quê. Ou seja, até economicamente isso depois, ou seja, o festival ajuda o artista a vender espetáculos. Exato. Bom, vamos então fechar também este próprio podcast e, portanto, pedir que cada um de vocês escolhesse a música que para vocês mais marca o festival. Eu, por exemplo, a música que eu mais gostei de todas até o momento é a música vencedora do Festival da Canção de 2009, pelo Alexander Rubiak, que é I'm in Love for a Fairy Tale. Portanto, é a música que ganha o Festival de 2009 e é a Noruega que vence. Portanto, uma música com um cenário lindíssimo de moinhos e com o Alexander a cantar e a tocar violino também. Portanto, deixa esta memória também. E esta música. Portanto, Pedro. Ora bem, eu tenho aqui uma vasta lista, como podem ver aqui neste caderno, de músicas prediletas, mas isto é do Festival da Canção, de músicas portuguesas que foram para a Eurovisão. E eu tenho muitas, como por exemplo aqui os Playback do Carlos Paião, Conquistador do Da Vinci, Chamar a Música da Sara Tavares, mas uma que me faz, não é muita confusão, mas eu não sei porquê, mas gosto, que é o Baunilha e Chocolate do Tó Cruz. Eu não sei porquê, não me perguntem, porque eu não consigo explicar a sensação que eu tenho nesta música. És goloso. Deve ser por causa do nome. Claro. Muito possivelmente é. Há uma carência de açúcar. Muito bom. Foste ao baú. Fui ao baú, exato. Muito bem. João Blanco. Bem, eu tenho aqui de dizer duas, uma a nível nacional, outra a nível internacional. Por muito que eu seja malta jovem, também sou uma pessoa que... Pronto, és uma alma velha, né? Exato. Olha, na parte musical sou mesmo, até porque o meu gosto vai muito para Queens e Beatles e coisas por aí. Portanto, eu também estando em Humanidades, também sou muito virado para a história. Portanto, estudo muito a parte... Exatamente, o Cláudio já me está a mandar um fixe. Também estou muito ligado a essa parte cultural e política que teve na Eurovisão e por isso mesmo gosto muito de ambas as canções, tanto de 73 como de 74, que é o Fernando Tordo com a Tourada e o Depois do Adeus do Paulo Carvalho e tudo o que elas significam. Mas relativamente a uma música internacional, foi uma música do ano do Salvador Sobral, que ao longo da votação até ia estando sempre ali segundo, terceiro, mas acabou em sexto, que era a música de Itália, que era o Occidentalis Karma. Não sei porquê. Adoro essa música, pá. Fica super no ouvido. É algo super festivalero. Era exatamente aquilo, era exatamente o oposto daquela do Salvador Sobral. Eu adorava as duas, amava as duas e não sei porquê, gostei mesmo dessa e ficou-me no ouvido. E por falarmos em comentário político, se estiverem atentos à letra, também é uma música que tem algum comentário político. Exatamente, sim. Muito engraçado. Eles faziam uma espécie de meditação, estilo yoga, na coreografia, portanto ficava na retina. Muito bem. Hugo. Que ano é que foi essa? Foi no mesmo ano do Salvador. Foi no mesmo ano do Salvador. Ok. Pronto, já vais pôr o tio a ouvir. 2017. É esse o objetivo. Parecia que estavas a tomar nota, só isso. Então pronto. Hugo. Bom, olha, não sei se já há tempo para agradecer ou não, mas queria agradecer ao tio Gel, porque foi uma surpresa, não te conhecia de lado nenhum, então olha, foi uma boa surpresa ter-te conhecido. E assim de memórias, duas canções, uma portuguesa e outra estrangeira, tenho também dos Da Vinci, Conquistadores, e que essa ficou-me na retina. E acho que houve uma que o Paulo falou. Agora isso era muito politicamente incorreta, agora essa dos Conquistadores. Sim. Pois, olha. Pois era. A cancel culture não ia perdoar essa. Pois não teria deixado aquilo. Assim não deixava passar. Não.
E a outra, eu acho que o Paulo mencionou a Sandra Kim, que tinha o Gem La Vie, que era cantora belga, que foi das mais novas, acho, na altura, a ganhar o Festival da Canção. E essa canção também ficou-me na memória. Eu tenho uma história com essa Gem La Vie. Uma história traumática. Sim. Eu andava na escola primária quando essa canção venceu. Salvo erro, andava aí na 4ª classe. E na escola onde eu andava, todas as Páscoas se fazia uma festa. Havia uma festa, aquilo como era, ainda éramos uma série de turmas, aquilo era em teatros grandes, com a no Maria Matos, etc. Vinham os pais, os amigos dos pais e tudo. E houve ali umas professoras que achavam que eu ia ter muito jeito para fazer um playback desse Gem La Vie para abrir a festa. Eu nunca tinha falado francês na vida, portanto elas iam tirar, durante umas semanas, iam buscar às aulas para eu ensaiar a música em francês. Eu tive que decorar aquela merda toda e eu nem sabia o que é que aquilo queria dizer. E elas meteram bué da pressure, muita pressão. Vais abrir o espetáculo, isto é a parte mais importante da cena, eia, vais ser tu. Pá, e eu, à medida que aquilo se ia aproximando, pá, comecei a ficar muito nervoso. A minha mãe notava, mas eu escapava-me. Então, não é nada. Pá, e no dia, acordo com febre. Com febre, não podes ir à festa. Eu, não, tenho que ir à festa. Então lá fui à festa, cantei, caí doente. Tive uns 3 ou 4 dias doente por causa dessa Gem La Vie. Portanto, nunca vou perdoar os belgas. Mas tive que decorar aquela merda toda. Ainda hoje tenho pesadelos com essa merda. Muito bem. Paulo. Mas também foi o melhor que pôde acontecer, porque a partir daí, pá, tudo, não há nada que assuste o tio, caralho. Nada pode vir tudo, que eu estou preparado. Fascinado. Não há problema. 40, quanto é que é? 100 milhões. Pá, não estava nervoso no festival. Pá, aprendi desde novo, infelizmente, tive a gerir essas merdas à força. Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores medos, um dos medos mais comuns é o medo de falar em público. Sim. E eu fui logo vacinado para essa merda cedo. Está despachado. Paulo, às vezes é melhor assim. Paulo. Então, como calculas, são muitos anos e eram muitas músicas, mas eu, para ficar bem comigo, tenho que relembrar aqui o grande Johnny Logan, bivencedor do Festival da Canção, que era um irlandês, e que o primeiro ano que ele ganhou deve ter sido para 1980, coisa que vale, 81. Ganhou com uma música que fazia chorar as pedras da calçada, que era o What's Another Year, que era uma choradeira pegada, mas aquilo foi um sucesso mundial. E eu, durante anos, hoje, sem ouvir mais a canção, sei a letra, e se puserem choras. Que eu acho E chora. Não choro, agora rio-me, mas arrepia-me. Ainda acho que sou capaz de a cantar toda, portanto aquilo teve um impacto de caraças. Agora, o que me deixou mais feliz mesmo foi mesmo os Lordi terem ganho o festival com o Hard Rock Hallelujah. Se aquilo fosse em Vagos, num bom ano, eles eram apedrejados, mas no âmbito do festival foi uma rocalhada de caraças. Metal ganha o festival, acabou, o mundo está para acabar. E olha, pouco tempo depois, pandemia, eu acho que começou aí. Pouco tempo depois. Sim, numa perspectiva histórica, Gel, numa perspectiva histórica foram o quê? 15 anos? Não é nada, foi o tempo de incubação. Começámos a contar o Império Romano e acabámos no Covid. Claro. Os dinossauros foi há 10 anos. Os dinossauros foi há bastante mais tempo do que o Hard Rock Hallelujah. Sem dúvida, foi há pouquíssimo tempo. É isso. Catarina. As músicas antigas da Eurovisão, mas acho que não optei por não escolher uma dessas e escolhi uma assim mais recente, que eu não sei o ano exatamente, mas chamava-se Há Dias Assim, da Filipe Azevedo, não sei se algum de vocês sabe. E depois assim internacional, eu lembro que em 2017 houve uma música que me ficou super marcada e eu acho que os telemóveis, a música dos telemóveis, acho que até é semelhante assim no género, que é Origo, eu acho que vocês não devem saber, mas só ficou-me completamente na memória, é uma música que Falta cá um amigo asiático do Gel, pá, para saber qual é. Ele cantava já isso. Cantava já a Hungria. Cantava tudo logo. Pronto, era da Hungria.
Acho que sim. Esta era assim a minha preferida. A minha irmã, curiosamente, também tende a gostar das músicas da Hungria. O porquê, não sei. Mas pronto. Otávio e Jorge. É assim, Quando eu lá estive a Hungria, eram os mais antipáticos, era a delegação da Hungria. Mano. Mas isso também, eu também, quando estive na Hungria, também achei os mais antipáticos. Os taxistas, então, piores não de sei, todos. se calhar não pode ter sido... Sorte. Lá está. Nazis. Mas eram muito bem. Então, para nós éramos uns grandes barraqueiros lá. Como eu estou a dizer, a gente, tudo o que era festas, a gente éramos tipo os últimos a sair. Estás a perceber? Claro. Nós íamos lá, chegávamos, era até fechar a festa. Estás a ver? E então os gajos vinham, olhavam sempre assim, lá vêm os ciganos, lá vinhamos nós, os e o que se passavam com a gente. Mas eram assim um bocadinho de bar. De facto, eu aqui vou ter de copiar o João Blanco, porque já era de facto a minha ideia. 73, a tourada de Fernando Tordo, e 74, depois do Adeus, tem uma carga, sobretudo porque tiveram uma carga política muito grande e porque são músicas que ficaram e que, independentemente da cor política ou independentemente da geração, são músicas que nos acompanham sempre. E queria aproveitar também, lá está, não sei se vamos ter a oportunidade para isso, mas agradecer ao tio Gel. Nós no CDS estamos muito habituados a tios e a tias. Mas ainda há CDS. Aí é que está uma pergunta que interessa. Sério? Ainda há. É o Rose. É que o tio mora no Conselho de Cascais. E nem aqui se vê CDS. Isto está em extinção, a sério. Não, somos nós os dois. Por isso é que temos nós somos os únicos votantes do CDS. Não sei se estão a par disto. Eu se tivesse de escolher músicas do Festival da Canção, escolheria, acho que o Jorge também escolheu, se calhar adicionaria a Desfolhada também, porque acho que também pela mesma razão, pela carga política e porque musicalmente é das poucas que eu aprecio mesmo. O Salvador Sobral, claro que acho que tem de ser referido, o Amar pelos Dois. Tentou capitalizar, trazer canções ao Festival da Canção, acho que foi porreiro, da parte dele, para variar um bocadinho. Assunção Cristas com A Fuga das Galinhas, em 2018, também gostei muito e venceu por Israel. E vou-vos ensinar aqui uma coisa da poda, porque sou político, sem dúvida nenhuma, e muito melhor que estes todos, é o tio Gel, porque é ele que está aqui. Claro. Portanto, Homens da Luta, a luta é a alegria, é sem dúvida a melhor canção, seja em carga política, seja musicalmente. Claro que sim. Olha, eu não sei se vocês sabem, quando a gente foi ali para o festival, eu andei a investigar na altura, há 10 anos, andei a investigar um bocadinho, porque a gente tinha dúvida, ok, vamos ao festival, mas que música é que vamos levar ao festival? Né? Porque a gente, ali nos Homens da Luta, a gente disparava para muitas direções, tínhamos uma chula, cenas mais africanas, e então fui ouvir as músicas daquele que é para mim o festival o melhor em termos de variedade. É o Festival de 1975. O Festival de 75 foi assim foi uma coisa porque havia muitos grupos políticos em Portugal, não é? Portanto, havia os afetos ao PCP, os afetos ao PS, os afetos ao PSD, os afetos ao CDS, depois dentro da esquerda mais não sei quantas divisões. E então é um festival onde tu vês desde o Jorge Palma ao José Mário Branco, o Manel Alegre a fazer a letra que depois ganhou, que foi um capitão de Abril que ganhou, um Duarte qualquer coisa, um senhor de bigode. E aquele festival foi aquele que nós nos inspirámos mais, porque foi um festival que era o primeiro festival depois do 25 de Abril, né? E foi um festival que toda a gente foi, percebes? E nós foi essa a nossa inspiração quando fomos, era, ok, vamos aqui trazer um bocadinho aqui o espírito do Festival de 75, né? Estava tudo ali na luta fortíssima, compreendo. E eu lembro-me que vou guardar sempre memórias muito, muito especiais dessa vitória do festival. É daquelas coisas que um gajo não esquece, né? E pronto, por tudo. E periodicamente é sempre algo que o pessoal tem curiosidade em falar comigo. Que também é engraçado, percebes? E depois há outra coisa muito engraçada que me sucedeu no último ano e meio. Desde que eu comecei a fazer este personagem do tio do Sal Grosso, eu ganhei muitos fãs novos. E quando digo novos, são às vezes, alguns com menos de 10 anos. Estás a perceber? Mas pronto, muitos também de 16, 17, 18, 19, 20. Pessoal que está-me a conhecer agora. E então, periodicamente, sobretudo quando é os festivais,
ou porque a RTP dá umas repetições, ou caralho, aparecem bués espantados assim, quê? O tio Gel é o gajo dos Homens da Luta! Mas são muito espantados. E isso para mim é um elogio do caralho, estás a ver? É Não, quase porque como estavas a dizer tipo uma o coisa Super-Homem, que não era- é? Isso para mim não é um grande elogio. É tipo o Super-Homem e o Clark Kent. Não, pela diferença que há entre eles, né? Por exemplo, os Homens da Luta são muito diferentes do Tio Gel, mas os Homens da Luta também são bem diferentes dos Kalashnikov, estás a ver? Ou seja, eu sou assim um bocado... a cena da comédia, para mim, dá-me uma grande liberdade para eu fazer realmente o que me apetece. E eu, como sou um gajo que gosto de música muito variada, para mim não há nenhum problema eu hoje tenho ou seja, eu já tive um projeto de heavy metal, a seguir um projeto de música tradicional portuguesa e agora tenho um projeto de música eletrónica. Isso para mim não é nenhuma contradição e a comédia dá-me isso. Yeah. Percebes? Essa liberdade de tu poderes ir, porque às vezes na música o pessoal leva-se muito a sério. Ou seja, tu se és um músico assim, já não podes fazer uma cena assim, não, isso parece mal. O pessoal da música tem ali muitas vezes regras muito estritas, que são regras que nem existem, que são quase construções de areia, de nada, mas que são preconceitozinhos. E daí a cena dos Homens da Luta terem tido tanto impacto no festival, mesmo por esse lado de vir da comédia, né? A comédia, a cena fixe na comédia tu tanto fazes rir como metes pessoal a espumar de raiva com a mesma piada. Estás a ver? E ainda te vamos ver no fado. Essa é muita beleza. Sim. Mas eu ainda sou novo para o fado. Pronto. Tens de ganhar uma zurra, tens de ganhar umas rugas, tens que sofrer mais na vida. Eu vejo-me no fado, eu antes do fado ainda me vejo ali numa fase meio Roberto Carlos das baleias. E as baleias que cruzar. Você só porta a barra, mas aí eu ainda vou ter que encontrar Jesus. Ou seja, são coisas que eu vou fazer mais. Não vou acontecer, eu estou na agenda. Tio, gospel. Tens que ir para o gospel. Vai ter que haver. Uma igreja do tio é que era. Olha, a igreja do tio. Olha, tinha dado jeito para fazer espetáculos agora. Olha, verdade. Mas olha que isso colava, não é? Portanto, os sobrinhos passavam a ser fiéis seguidores. Eu não colava e em termos fiscais. É uma delícia. Aí é que colava a sério. O tio também tinha um sketch. Era tudo fora de evangelista brasileiro, não tinha? Como? Um evangelista brasileiro no Vai Tudo Abaixo, não tinha? Era o meu irmão que fazia. Esse era o meu irmão que fazia. Confusão. Podíamos ressuscitá-lo. Pegar no pipi, enfim. A gente não vai tudo abaixo. Ainda tivemos ali uns namoros, também há uma cena da Bossa Nova, que era uma cena que também dava gozo fazer. Mas eu para mim, eu estou sempre assim no meio de dois mundos. E eu às vezes sou um bocado mal interpretado nesses dois mundos. Eu movo-me sempre entre a música e a comédia. E eu na comédia olham para mim como um gajo da música. E eu na música olham para mim como um gajo da comédia. E eu estou sempre assim neste limbo, mas também estou confortável porque não tenho muita concorrência, estás a perceber? Mas às vezes cá, eu acho que é uma cena um bocado portuguesa. Há a cena de, tu se fazes isto, não podes fazer aquilo. Não mexe centímetros. Para mim isso nunca fez sentido nenhum. É isso. Bem, vamos procurando também concluir. Cascata, falta só tu. Eu não sei se eu vou ter tempo para falar sobre tudo o que eu queria falar. Rápido. Mas também tens o teu podcast, Cascata. É verdade. Então temos que ver se o tio vai lá um dia. Temos que combinar isso, mano. O que eu queria dizer, antes de dizer as minhas escolhas, era eu gostava muito que o tio ressuscitasse os algoristas para dar mais uma ida à Eurovisão, que era uma coisa que eu adorava, ok? A mensagem ambiental é uma coisa que faz sentido. Todos nós podemos fazer isto nos nossos podcasts, fazer pressão para convidarem o tio para a Eurovisão. Todos nós podemos fazer assim, eu vou-vos dizer uma cena. Eu um dia gostava de voltar ao festival. Eu gostava de voltar a concorrer no festival. E se fores como velho notável, vai lá e reivindica com todos. Eu, para escolher um personagem meu para ir ao festival, era o Carlinhos, o machista gay. Por favor! Por favor! Hashtag Carlinhos, machista gay. Machista gay na Eurovisão. Era o Carlinhos a cantar, né? Carlinhos na Eurovisão. Vais a criar este hashtag, Carlinhos na Eurovisão. Fato branco.
e ao lado Tão quatro dançarinos, cada Quando nós iris. um da sua etnia, só de tanga. Por favor, Gel. Já estou a ver o sucesso. Eu já estou a ver o Não. sucesso, filho. Não, Carlinhos na Eurovisão. só se for noutro país, só se for concorrer noutro país. Estás a ver porque é que não te vão convidar, não estás? Não posso concorrer noutro país. Tu sabes que na Eurovisão dá para fazer isso. Eu posso concorrer noutro país. Então, pronto. Olha, tentar Ou Malásia. seja, não há uma exclusividade. Não Vai há pela uma... Malásia. É interessante isto na Eurovisão, porque no fundo a Eurovisão, parecendo que não, tem alguns princípios que são bastante, que me agradam de uma cena pan-europeia, né? De uma cena de uma Europa sem fronteiras. Eles já lá estavam. Eles culturalmente são um bocado precursores disso, né? E essas regras são bacanas. Tu podes ser irlandês e concorrer na Inglaterra ou na França. Não há problema, né? Eu gosto disso. A própria Celine Dion Virem o chegou a tio ganhar a Eurovisão. na ela Bielorrússia, é o tio canadiana. como representante da Bielorrússia, não se admirem. Isso era lindo. Era lindo. No regime comunista, pá, era lindo. Mano. Os dançarinos todos de bigode, lá como o Lukashenko, estás a Todos ver? fortíssimos, Espetacular. todos oleados. Olha, olha, então vais para o Kosovo. Olha, vais para o Kosovo. O Kosovo quer fazer uma reafirmação europeia. Ou a Albânia, ou a própria Albânia. A Albânia ainda é um pouco, politicamente ainda é um pouco complicado. O Kosovo alinha logo. Não, a Albânia, eu dou-me bem com essa gente. É, pronto. A gente está aberto ao negócio. É pessoal está aberto ao negócio, estás a ver? São comerciantes, mano. Bem, mas é assim, ó tio, primeiro vais ter que passar seja no preciso crivo. pegar no mas- Albano Jerónimo e trazê-lo para dizer que somos todos O da Albânia. Albano não é? Jerónimo fica logo um dos dançarinos. Fácil. Mas olha, primeiro vais ter que passar no crivo do Twitter, não é? E da cancel culture. Olha, o Twitter é engraçado, porque o Twitter é uma cena que tem descambado um bocado. O Twitter está um bocado descambado. Antigamente era mais o Facebook, que era mais assim, onde tu apanhavas a cena mais agressiva. Mas agora, e o Twitter até era uma cena onde tu conseguias, tipo, havia ali um certo nível de tolerância. Agora não. Agora ao contrário. Agora é o Twitter, anda tudo ali. Por exemplo, Dá eu assim no meu caso já me aconteceu, e eu sei que isto vai me acontecer mais, que é o seguinte, imagina, que é desenterrarem merdas e descontextualizarem agora. Já me aconteceu, e eu sei que volta a acontecer, que é uma cena, é mesmo um sinal destes tempos, não é? Um gajo vai procurar, encontra e aquilo do nada fica treino. E estamos a apanhar. Boa. Nas pedras. Obrigado, filha. A minha filha me informar que o nosso cão Mais uma participação. já fez 3 cagadelas. Nosso cão. Informação dramática. É um cão que está bem alimentado. Tá, pronto. Mas estávamos a cagar falar e andar, de- não é? Tio, Estávamos a cagar e falar andar, não é? Qual é que era o assunto? Era o cagar e andar? Não era o cagar e andar que a gente estava a falar. Do Twitter. Do Twitter. Exatamente. O cagar e andar. O cagar e andar, é até para mim, até agora é a melhor opção. Porque um gajo para responder a isso. Não, mas eu tive uma cena até de um gajo da política. Um gajo da política da direita. Mas não vale nada. Um gajo da política da direita, mas um cota. Não interessa. Engravatados, pá. Um cota, daquele já com carreira. Foi desencantar uma merda que eu tinha feito com os Homens da Luta em 2012 ou 2013. Um sketch qualquer contra o Passos Coelho. Nem me lembro o que é que era. E foi este verão passado. E um gajo, eu tenho o meu Twitter, né? De repente abro o Twitter e começo a ver ali uma data de cenas. E eu assim, um gajo nota logo que se está a passar ali alguma coisa com o teu nome, né? Então era o gajo, olha o que estes andam a fazer, estes escardáceos. Ou seja, com uma cena dos Homens da Luta, como se fosse agora, percebes? Mas isto é muito, eu acho isso muita... É muito... como se não fosse uma persona, não é? Como se não fosse um personagem. Como se não fosse uma persona. É um espírito, ou seja, embora seja algo que acontece agora, isto é uma mentalidade muito antiga, que é a mentalidade da vizinha do resto de chão, estás a ver? Da chibaria. Do prédio. Da chibaria. Olha, o Conan também falou da chibaria. A chibaria nunca viu nascer ninguém. Estamos outra vez numa altura outra vez de muita chibaria. Está tudo a apontar o dedinho. Olha o que este fez. Olha o que este... é uma cena muito picuinha, muito Pidesca, não é? Pidesca.
Eu acho que isso é o pior do que temos agora. É isso, é muito assim. Mas enfim. Bem, eu comigo tenho muito que procurar, tenho lá muita merda para trazerem. Graças a Deus! É só meter sal na brasa. Pesquisem à vontade. Mas nem Mas pronto, tu. vamos ver Gel, se o desculpa Carlinhos lá, chega lá. Gel, nem tu sonhavas quando criaste a personagem que o Black Skin existia mesmo. Só Pois. descobriste agora, não é? Estás a ver? Pois, isso é daqueles casos de... A realidade supera largamente a ficção. Meu. É. Eu não sei se não existia, ou seja, eu nunca tinha visto, mas aquele personagem era bastante absurdo, mas faz sentido. Hoje em dia eles andam aí. Está aí. Eles andam aí, mano. Olha lá o assessor do outro. Já vale tudo, mano. Estás a ver? Cada um é o que quer ser. Dizer assim, pá, mas eu sou... Mas tu és preto. Pá, mas eu sou. O que é que tu tens a ver com isso? Estás a ver? Vale tudo. Fazes melhores previsões que a Maia. Já viste? Faço. Pois faço. A Maia vai ser... Se calhar o Chega ainda mete a Maia a concorrer É candidata à Câmara da Maia. É candidata ao Porto. Não, a Maia. A Maia fazia sentido. Maia para Maia. Maia para Maia. Atenção que esta cena destas figuras públicas estarem-se a chegar ao Chega, isto é só o começo. Sim. Achas? É só o começo. Acho mesmo. Epá, eu tenho uma teoria muito própria sobre o Chega. Eu acho que é o começo do fim. É dar voz a estes gajos que o Chega acaba. Porque o André Ventura ainda se consegue safar. Agora o resto, Luque Monbito, João Tili, quando chegarem a deputados da Assembleia da República, acho que acaba a brincadeira. Espero eu. Vamos ver. Sim, Vamos ver. Mas esta questão do Nuno Graciano, por acaso ainda ontem falei disso num direto do Diário do Distrito, no comentário político semanal, e eu disse uma coisa muito simples, que é o Nuno Graciano é o sintomático de tudo aquilo que está a acontecer e é o discurso que o Chega agora se quer alimentar, que é, tu és uma estrela, mas o sistema não te permite que tu estejas lá. Ou seja, é dizer que o sistema está corrompido das cunhas, e portanto tu já foste um apresentador, e nós olhamos para Nuno Graciano, SIC, TVI, Canal 11 também, ele chegou a fazer programas do Canal 11. Mas agora está na CMTV, não é? Eu acho que ele já não está na CMTV. Epá, acaba por ter um... Achava que fazia as manhãs da CMTV. Parece o Niemann. Não, já há muito tempo não faz. Tempo não faz. Não. E portanto, este discurso do Chega é muito isto, que é, tu podias estar longe, mas o sistema é que não te deixa. Portanto, tens de te revolucionar contra a coisa. E, portanto, tu vais buscar, são pessoas que, enfim... Luta, camarada, luta. Nós ontem no nosso podcast também falámos um bocadinho sobre o Nuno Graciano, mas não falámos demais, e o tio Gel percebe certamente porque é um podcast político. E não é só isso, porque a piada, as piadas não se devem explicar, não é? Portanto, a piada é só ele ter sido candidato. Depois falar sobre isso é estragar a piada. A piada em si é só a candidatura. Portanto. Sim. Mas pronto. Vamos lá ver, para terminar isto. Termina. É assim, eu acho que toda a gente tem o direito a candidatar-se. Certo, claro. Ponto. Bem ou mal, não vou discutir, mas o Chega é um partido que foi aceito pelo Tribunal legitimado, claro, certo, e tem o seu espaço. É algo que é discutível, mas que neste momento dá-se. Portanto, eu acho que o pior que se pode fazer é entrar numa... Ou seja, caça às bruxas. Não, a jocosidade joga a favor do mais pequeno. Claro. Vamos imaginar, eu sou um gajo grande na minha área, tenho uma grande audiência. Não, mas vamos imaginar que eu sou um gajo grande na minha área, mesmo dos maiores, tenho uma grande audiência naquilo que eu faço. Estou no maior canal com o melhor slot de horário, tenho muita atenção. Tu, quando desproporcionalmente entras em jocosidade contra alguém mais pequeno, tu estás a proporcionar o crescimento desse mais pequeno. Claro que sim. Isto é científico. Isto não quer dizer que não possa ser feita, mas tem que ser feito isso com a noção que isso acontece e não de não tenho nada a ver com isto. Estás a perceber? Sem dúvida. E isso tem acontecido cá. A cena do gozo, mas o gozo cresce. Estás a perceber? E cria contra-reações. E dá força a quem está a ser usado, claro que sim. Claro, e basta pensarmos como é que aconteceu com o Trump. O Trump foi precisamente a mesma coisa. Foi um gozo mundial
e acabou por ser presidente dos Estados Unidos da América, não é? Portanto, E alguém inteligente embarca nisso, não se importa. Claro. Queres é que falem de ti, por exemplo. Exatamente. O Graciano, essa notícia saiu e toda a gente estava a falar disso. Toda a gente está a falar dele. Só isso já é capital político. Só isso já é capital político. Porque depois há outras coisas e ninguém sabe quem é que é. Exato, tal e qual. Isso é Obrigado também por este apontamento político. Uma notícia política ótima, pá. Obrigado por este apontamento. Bom, Gel, ou tio Gel, uma vez mais, obrigado por ter estado aqui. Foi sem dúvida foste o primeiro a estrear esta questão de convites. Portanto, isto aqui, a plataforma também é só por convite, não é? Portanto, isto é RTP. É uma elite. Festival da canção agora. Isto é uma elite. Abram isto ao povo, abram a plataforma ao povo. Portanto, portaste bem aqui, portanto, voltas a ser convidado numa Muito outra obrigado. oportunidade. Olha, pessoal, vocês, se quiserem fazer alguma coisa comigo, é só... Queremos, já disse. Queremos muito. Meteorologia. Queremos-te lá. Pronto. Já trataremos disso. Eu vou meter aqui no bate-papo o meu e-mail. Mas pronto, enquanto fazes isso, agradecer obviamente aqui a todos a vossa presença aqui. Foi sem dúvida, portanto, obrigado Pedro, obrigado João, o Hugo, o Paulo, a Catarina, o Otávio e o Jorge. E também o João Cascata por tal. Portanto, foi muito bom ter-vos hoje aqui. Um episódio que, enfim, também estendeu-se. Certamente que com o outro ditador do Rafael não estaria tão alargado, não seria tão à vontadinha. Seria apenas o João que seria à vontadinha. E, portanto, uma vez mais, obrigado a todos por terem estado desse lado. Tu que estás a ver, já sabes, continua a seguir então os nossos podcasts. Segue a plataforma para saber as novidades que também vão acontecendo. E já sabes, os podcasts é aquele programa onde te ouves quando, onde e como te apetecer. Até lá, bons episódios. Um abraço. Obrigado.